Olá, queridos e preciosos alunos, estamos aí de volta, mais uma das nossas videoaulas, agora a nossa nona videoaula, quando nós estaremos aí abordando a questão do método histórico-gramatical. Na aula passada falamos sobre o uso do Antigo Testamento pelo Novo, é claro que em apenas 18, 20 minutos, né, que foi a duração da nossa aula anterior, é realmente um tempo muito curto, esse é um assunto que tem sido a ideia é introduzir o assunto aqui através dessas videoaulas e provocar em você a pesquisa, tá? Você pode perceber lá pela bibliografia sugerida e pela bibliografia que embasou também a nossa videoaula, também o texto que você recebeu, que você tem obras aí extensas, né, que são produzidas especificamente sobre esse assunto relacionado ao uso do antigo pelo novo. E nessa videoaula agora, que é a nossa a nossa nona videoaula, nós vamos falar sobre o método histórico-gramatical e depois nós vamos abordar aí a questão do método histórico-crítico, ok? E é um assunto de grande importância e que diz respeito não só à hermenêutica, mas diz respeito também à exegese. Eu tenho lecionado exegese em alguns seminários teológicos e quando leciono exegese, a gente aborda a exegese não trabalhando diretamente com o texto, mas a exegese enquanto disciplina, né, seus fundamentos, seus princípios, definições em torno da disciplina. É claro que em algumas faculdades de teologia, ou nas faculdades de teologia também, em seminários, é muito comum você ter exegese do Novo Testamento e exegese do Antigo. E aí você vai trabalhar diretamente ali fazendo a exegese dos textos, né? Isso acontece também. Mas particularmente eu tenho trabalhado mais com a questão dos tópicos relacionados à exegese, o que é a exegese, a sua finalidade. E quando a gente estuda exegese, naturalmente é preciso considerar esses dois grandes métodos, que são o método histórico-gramatical, que o pastor Augustus Nicodemos chama de gramático histórico, e o método histórico-crítico, que é um método hoje amplamente utilizado, majoritariamente utilizado pela academia teológica. Tá? É até interessante porque a gente percebe assim, certa disparidade. A igreja, ela, conquanto não faça a exegese em termos de pensar como a gente tem na academia, né? A igreja não tem treinamento para isso, mas os pressupostos fundamentais que regem o pensamento interpretativo da igreja, é claro que na igreja nós temos acadêmicos também, e acadêmicos que são comprometidos com a igreja, então os pressupostos que regem a, as convicções da igreja, enfim, a maneira da igreja interpretar a Bíblia, são derivados aí do método histórico-gramatical. Ao passo que, quando a gente olha para a igreja católica e principalmente na academia teológica, o que orienta o trabalho exegético dos exegetas, dos acadêmicos, em geral, é o método histórico-crítico. Então, em linhas gerais, você tem a igreja que se inclina mais ao método histórico-gramatical e a academia e a igreja católica que se inclina ao método histórico-crítico. Né? Quando eu digo a igreja em relação ao método histórico-gramatical, evidentemente eu estou me referindo à igreja protestante, é claro, com exceção dos liberais que em geral adotam também o método histórico-crítico, ok? Particularmente tenho adotado o método histórico-gramatical, seguindo aí a tendência comum entre teólogos cristãos conservadores de adotar o método histórico-gramatical. Isso, contudo, não me impede de dialogar com o método histórico-crítico, de perceber contribuições, de ler literatura produzida dentro ou sob essa perspectiva, a perspectiva do método histórico-crítico. Penso eu que esse diálogo ele é positivo, penso eu que é saudável colher contribuições em ambos os lados, penso eu que descartar o método, existe essa tendência de ambos os lados, né? Você tem exegetas do método histórico-crítico que tratam o método histórico-gramatical como lixo, mas você tem isso também por parte de exegetas que se orientam pelo histórico-gramatical e que tratam o histórico-crítico como algo totalmente descartável. Então, particularmente, eu não vou nessa direção, eu proponho um diálogo, eu proponho que se colham contribuições e evidentemente que há pontos, há momentos em que a gente não vai se encontrar com o método histórico-crítico. Lembrando que dogmatismos existem em ambos os lados, né? Você tem isso em ambas as propostas. Afinal de contas, o que é um método? Né? Nós vamos falar aqui sobre método histórico-gramatical. Então, o que é um método? Um método, você tem aí na sua apresentação, né, caso queira acompanhar comigo, aliás, eu até sugeriria que eu fizesse, isso ajuda muito
na assimilação dos conteúdos. Um método denota um caminho para se chegar a um fim. A interpretação da Bíblia conta com métodos. Eles são amplos e ajudam na sistematização do estudo e da exegese de passagens bíblicas. Existem dois principais métodos que nós já mencionamos aqui, e o presente estudo se concentra sobre o método histórico-gramatical. A palavra método, ela vem aí do grego, métodos, composta de meta, que significa através de, por meio de, e de rodos ou rodos, né, que significa via, caminho. Servir-se de um método é, antes de tudo, tentar ordenar o trajeto através do qual se possa alcançar os objetivos projetados. Então perceba que o método, de certa forma, ele vai orientar o seu trabalho exegético, ele vai orientar o seu trabalho interpretativo. É como se você fosse usar lentes previamente preparadas para que você pudesse visualizar, então, o que está presente ali no texto, ok? Você tem, então, através de um método, você tem passos a serem dados, passos que você pode trilhar para fazer esse exercício de compreensão do texto bíblico. E o que é um método histórico-gramatical? Ele é um método exegético que busca entender as passagens bíblicas a partir do sentido comum, ordinário das palavras em seu ambiente histórico. Daí o nome histórico, porque considera o pano de fundo histórico em que o termo é usado. E gramatical, porque considera a palavra em si, em seu sentido pretendido pelo autor. Então é interessante quando você estuda a história da interpretação bíblica e você vai perceber que até certa altura da igreja, o que prevaleceu, até certa altura da história da igreja, o que prevaleceu, sendo mais específico, né, até pelos idos ali do período da Reforma Protestante, o que prevalece é a alegoria, a alegorização, né, a ideia de que é preciso buscar, a gente tem também, de alguma forma, a influência do Midrash, a ideia de buscar o sentido mais profundo. Então você tem uma alegorização, a questão da utilização da quadriga também na Igreja Católica. Então, perceba, a partir da reforma você tem uma ênfase maior no sentido comum das palavras, no sentido ordinário das palavras, o sentido gramatical, ou seja, o que a palavra significa, entendendo-se que o autor bíblico, ao usar aquela palavra lá no seu ambiente histórico, onde ele próprio estava inserido, ele usou a palavra tal como ela é entendida de forma comum. Tá? E por que histórico? Porque ele considera esse pano de fundo histórico, esse ambiente vivencial. A gente volta aqui no Citizen Leben, da passagem, né, que nós já mencionamos noutra aula. Então veja, esse pano de fundo histórico será decisivo também para a compreensão da passagem. Por quê? Porque a palavra, então, embora ela seja analisada a partir de léxicos, a partir de dicionários, entendendo que ela foi usada no seu sentido ordinário, comum, mas ela é resultado também de um processo histórico. Ela pode ser entendida como um evento histórico, por assim dizer. Então você precisa considerar o que a palavra significa também enquanto inserida num ambiente histórico específico que é diferente do nosso, evidentemente. Alguns autores se referem a esse método, especialmente autores liberais, vão se referir ao método histórico-gramatical como fundamentalista, visto que o seu objetivo era o de salvaguardar a herança protestante ortodoxa contra a postura crítica e cética da teologia liberal. Eu acho interessante essa fala, porque essa fala é de um teólogo liberal, né? E ele não deixa de reconhecer, parece que de alguma forma a gente pode inferir isso sem querer colocar palavras na boca dele. Estamos aqui citando Wegener, e ele parece inferir que realmente há certo ceticismo na teologia liberal. Para mim, há muito ceticismo na teologia liberal, né? Mas olhando aqui a fala dele, parece que ele reconhece isso até certa medida. E a palavra fundamentalista, não necessariamente, nesse contexto, precisa ter um sentido pejorativo. Eu sei que o termo fundamentalista hoje assusta muita gente, mas na teologia denota aquela corrente ou aquele grupo de teólogos ou aquele grupo de teólogos que está preocupado com os fundamentos, né? Por isso o nome fundamentalista. Quais são os fundamentos? E nesse caso essa reação, né, protestante por parte de teólogos conservadores, como diz o Wegener aqui, era resguardar a teologia contra essa teologia ortodoxa, contra essa postura realmente muito ceticista, muito racionalista da teologia liberal. A intenção do autor do texto bíblico é fortemente considerada neste método. Esse é um outro ponto muito importante sobre o método histórico-gramatical. A gente vê isso em Calvino. Calvino vai dizer: a primeira tarefa do intérprete
é deixar que o autor diga o que ele de fato diz, em vez de atribuir-lhe o que pensa que ele deva dizer. E aí você tem uma fala agora do Moisés Silva, né, que é um teólogo, que é um hermeneuta respeitado e contemporâneo, em que ele vai dizer que, na verdade, quando a gente olha para a exegese hoje, e ali ele está falando do método histórico crítico, ele vai dizer que os exegetas orientados por esse método, muitas vezes, se sentem no direito de dizer o que é e o que não é o significado no texto bíblico. Se tornou mais uma questão de juízo do próprio exegeta do que o próprio texto falando por si. Então veja, a preocupação do método histórico-gramatical é voltar no autor do texto. Se na interpretação contemporânea se fala da morte do autor, na hermenêutica, na exegese clássica cristã, essa preocupação com o autor, se você tirar ela, se você tirar o papel do autor do texto, a gente pode até talvez até falar na morte da exegese tradicional, porque de fato o papel do autor do texto é fundamental, conquanto não se negligencie a importância do leitor contemporâneo, do intérprete atual, mas o papel do autor do texto, o autor original, é fundamental para que se compreenda o sentido do texto bíblico. Os defensores do método histórico-gramatical, eles insistem que o método é o método da reforma protestante. E aí eu trago uma fala do Augustus Nicodemos em que ele diz, abre aspas aí, os que adotam esse método geralmente seguem pressupostos para com as escrituras, no todo ou em parte, que estão ligados ao cristianismo histórico e à reforma protestante. Como reformado, por definição me inclino para esse método. Então, o próprio Augustus Nicodemos ele vai ser taxativo ao dizer que esse era o método da reforma, mas o próprio autor também reconhece que, evidentemente, no período da reforma não se tinha um método bem delineado, bem definido, com seus pressupostos aí bem elaborados, tal como temos hoje. Né? Isso veio com o passar do tempo, isso veio na medida em que você vai tendo um avanço no pensamento teológico, no trabalho interpretativo da Bíblia. Algumas características do método histórico-gramatical. Primeiro, ele não é diacrônico, mas isso não significa dizer que ele não considera os aspectos linguísticos, históricos, gramaticais, culturais e geográficos da passagem. Aqui está um dado bem interessante sobre o método histórico-crítico, porque se o histórico-gramatical não é diacrônico, o histórico-crítico o é. Ele é diacrônico, ou seja, ele busca entender como é que o texto se formou, ele se interessa pelo texto antes do texto, propriamente dito. Olha que interessante. E aí está, a meu ver, uma grande contribuição, é bem interessante isso. O método histórico-gramatical não trabalha dessa forma, mas isso não significa dizer que ele não se interesse por esse pano de fundo que pavimenta o surgimento, que pavimenta o caminho para o surgimento do texto. Então, seria também um outro extremo em relação ao método histórico-gramatical, dizer que porque ele é sincrônico e não diacrônico, ele não se interessa por esses elementos linguísticos, históricos, gramaticais, culturais e geográficos, né? O método histórico-gramatical, ele considera a perspicuidade do texto bíblico. Essa é uma característica fantástica do método histórico-gramatical, e eu que trabalho no mestrado com leitura popular da Bíblia, isso muito me interessa, porque é interessante que o povo, ele não tem, vou citar aqui agora, vou usar uma fala aqui agora do Wegner, ele vai dizer, o povo não tem treinamento teológico, né, para poder lidar com o tema, mas o povo tem saber teológico. E o entendimento da igreja é que o texto bíblico, embora ele tenha suas dificuldades, embora em muitos momentos ele vai demandar um estudo profundo para que se compreenda, para que ele seja compreendido, mas isso não significa dizer que a mensagem central da Bíblia não seja clara. É a isso que os teólogos, inclusive teólogos sistemáticos, chamam de perspicuidade bíblica, ou seja, a clareza do texto bíblico. O texto pode, a mensagem central da Bíblia pode ser facilmente assimilada mesmo por uma pessoa que não tem formação, que não tem treinamento. A meu ver, nisso reside uma grande beleza e uma dádiva de Deus para a humanidade. A Bíblia é um livro difícil e ao mesmo tempo muito fácil, como diz o pastor e teólogo pentecostal Antônio Gilberto. Este método, o histórico-gramatical, recebe a Bíblia como palavra de Deus, o que por si só já indica sua abertura ao sobrenaturalismo bíblico, o que não acontece no método histórico-crítico. Né? Então o método histórico-gramatical se abre ao sobrenaturalismo, se abre à inerrância e se abre à suficiência da Bíblia. Tá? Atenção, a gente precisa até abrir um ponto aqui para falar sobre a questão da suficiência, porque quando a gente fala em suficiência, não quer dizer que a Bíblia seja um livro de matemática, seja um livro de ciências. Eu tenho pavor
eu tenho pavor dessa abordagem criacionista da Bíblia, né? Essa coisa, gosto do criacionismo, mas a maneira como alguns criacionistas abordam a Bíblia me causa pavor, né? Porque eles reduzem a Bíblia a um livro de física. Eu vi esses dias um criacionista na internet falando de textos bíblicos em termos de física quântica. Isso para mim é um absurdo, né? Eu que trabalho com história, chamo isso de anacronismo hermenêutico. Então, a meu ver, uma coisa assim, bizarra. Você querer pegar um texto que foi escrito milênios atrás, séculos atrás, e explicar esse texto em termos de física quântica. Isso passou longe da cabeça dos autores. Embora a Bíblia tenha elementos de física, de história, de biologia, de astronomia e tudo, mas é claro, lá é um contexto, aqui é outro. Né? Eles estão falando dentro de um ambiente específico que é muito diferente do nosso. Então, para a interpretação da Bíblia, eu acho isso muito complicado. Particularmente, é a minha posição. O método histórico-gramatical recebe a Bíblia como sendo ela mesma a sua melhor intérprete, né? O que é representado por aquela velha máxima hermenêutica que nós conhecemos aí muito bem e usamos aqui inclusive nesse curso, que é a Bíblia interpreta a si mesma. Os princípios do método histórico-gramatical se notam já nos primórdios da interpretação bíblica, mesmo anteriormente à Reforma. Tá? Mais uma vez citando aí Nicodemos, ele vai dizer que a escola de Antioquia da Síria ela contava com alguns pais latinos, né, a escola de Antioquia da Síria, alguns pais latinos e alguns estudiosos medievais podem ser considerados os precursores do método histórico-gramatical, justamente porque você já percebe lá princípios que são hoje utilizados aí pelo método histórico-gramatical. Esse método, partindo do pressuposto de que a Bíblia ela é divina e humana, ela impediu que os exegetas reformados elucidassem os textos admitindo erros, falhas, imprecisões, inverdades, mentiras piedosas, mitos e pseudonímia nas páginas sagradas. Lembrando que pseudonímia seria o oposto do plágio, né, que a gente tem hoje. Porque no plágio hoje, você copia, eu estou dizendo você aqui, não estou dizendo que você faz isso não, tá? A pessoa copia, é só uma força de expressão. A pessoa pega um texto de outro autor, coloca no papel e diz que o texto é dele, dá o nome dele para aquele texto, para um texto que não é de autoria dele. Né? Na pseudonímia é o contrário, a pessoa escrevia e dava o nome de outra pessoa a esse texto, tirava a autoria dele. Olha que interessante. E por que eles faziam isso? Para dar credibilidade ao texto. Então, desse modo, muitos teólogos liberais concluíram que vários textos, inclusive no Novo Testamento, as epístolas paulinas, por exemplo, você vai ter os teólogos liberais dizendo que a maioria dessas epístolas não foi escrita por Paulo. O que tem ali é pseudonímia, ou seja, alguém escreveu e deu o nome de Paulo para dar crédito às epístolas. Naturalmente, os exegetas, os hermeneutas que trabalham dentro do método histórico-gramatical rejeitam esse pressuposto. E eles não têm problema em afirmar que sim, por que não? Os autores que escreveram foram de fato aqueles que estão mencionados, estão afirmados lá nos próprios textos, nas próprias epístolas, né? Como é o caso de Paulo, por exemplo, que escreveu 3 epístolas aí do Novo Testamento. Você tem obras, comentários aí muito bons, eu gosto muito daquela série Cultura Bíblica, onde você tem ali diversos autores, diversos comentaristas bíblicos, e eles dão inclusive boas razões para a questão da autoria, né? Como é que a gente fala? Me deu um branco aqui agora na expressão que a gente usa, principalmente quando a gente trabalha com comentários. Assim, a questão da genuinidade autoral, né? Ou seja, o autor citado ali é aquele autor X, não se trata de alguém que não é pseudonímia. Então, você tem ali comentaristas nessa série que vão apresentar boas evidências, inclusive, para a questão da genuinidade autoral dos textos bíblicos. Vamos mais. Ainda falando sobre características desse método, quando os reformadores, né, homens aí como Lutero, Melanchthon, Calvino, Zwinglio e outros, acentuaram a necessidade de retorno às escrituras, eles ressaltaram a interpretação histórica gramatical. Com histórica, estavam se referindo ao contexto em que os livros da Bíblia foram escritos e às circunstâncias em jogo. Com gramatical, refere-se à apuração do sentido dos textos bíblicos mediante estudo das palavras e das frases em seu sentido normal e claro, conforme nós mencionamos anteriormente, ok? A partir do terceiro tópico aí na apresentação, você tem os passos do método histórico-gramatical, e o primeiro passo é identificar o texto que será estudado, o segundo é identificar o contexto, o terceiro é fazer uma tradução. Evidentemente, nesse caso, você precisa ter alguma habilidade com textos originais. Eu trago aí uma definição do que é uma tradução e a diferença de uma tradução para uma versão. Nesse caso aqui,
é uma tradução mesmo, né, que você vai fazer no texto. E depois, como quarto passo, né, você vai fazer algumas análises no texto. Quais são essas análises? A lexicográfica, a morfológica, a estilística, a sintática, a literária e a teológica. Tudo isso se mescla na construção do texto bíblico lá atrás e, evidentemente, se mescla também hoje na interpretação. E depois o quinto passo é a síntese, né? Nessa síntese você tem o quê? Uma correlação, uma atualização e uma aplicação. Eu estou trabalhando aqui com um artigo científico produzido pelo professor Clayton André Kunz, que tive o privilégio, inclusive, de tê-lo como professor no nosso curso de mestrado. E ele escreve lá o artigo Método Histórico Gramatical, um estudo descritivo, tá? Você tem esse artigo disponível na internet também, você pode baixar um material de excelente qualidade. Pessoal, paramos por aqui e voltamos aí então na nossa próxima videoaula, que será então a nossa aula de número 10, quando nós estaremos falando sobre o método histórico crítico. Deus abençoe vocês, nos vemos lá. Valeu!